Então, estou aqui com um trecho do mangá. Para você que está vindo pela primeira vez, para você não se assustar, nem nada assim. Eu vou ler aqui o trecho completo. Primeiro, eu vou passar aqui por todo o trecho que eu separei do mangá. Pode ser que de primeira você não entenda nada, você fique meio perdido, mas de boa. Depois tem a leitura no nosso alfabeto também, caso você nem saiba o hiragana ainda, não tem problema. Vai ser tudo destrinchado depois, então eu vou dar uma passada aqui no trecho que eu separei para a aula de hoje. Você vê aí se você entende alguma coisa, talvez você se lembre da cena lá do anime, mas tenta focar um pouco na questão do japonês, dos ideogramas aqui, ver o que você entende, tá? Então, só para te contextualizar, você que nunca viu esse anime, você que nunca leu o mangá na vida, um pouco da história só dele. Esse cara aqui, né? Ele volta no tempo, ele volta 12 anos no passado, né? No dia que ele faz essa viagem no tempo dele, ele volta 12 anos atrás naquele mesmo dia. Então, só para contextualizar vocês. Nesse trecho aqui que eu retirei, ele está no eu dele no passado, então, e ele tinha acabado de levar uma surra aqui nessa cena. Então, ele está bolado ali porque ele levou um sacode da galera. É esse o contexto, só para você não cair muito de paraquedas aqui, você que não conhece o anime, não conhece o mangá. Vamos lá então. Aqui ele tá pensando, né? Então ele tá falando com a mente dele ali mesmo. Ele falou o seguinte: Wasureteta. Kanzen ni wasureteta. Ore wa ore da. Primeira parte. Nidome no jinsei demo dame na yatsu wa dame nanda yo. Kaero. Ima ni kaero. Lembrando que ele está pensando, ele está falando com ele mesmo ali. E daí, continua a caminhada dele refletindo. Dou yattara kaereru nda? Dou yattara kaereru nda? Sou da. Naoto ga itteta. Akushu ga tori ga. Akushu ga tori ga. Koko no Naoto ni aeba. E daí, por último, tem aqui, ping-pong. Are? Rusu kana? Então, esse é o trecho. A gente vai analisar cada diálogo desse pedacinho aqui, dessa cena. Vou destrinchar tudo, dar mais exemplos para vocês. Vamos pegar aí o vocabulário. E é isso aí. Se não entendeu nada, não tem problema. Pode falar aí. Não entendi porcaria nenhuma. Entendi um pedacinho. Entendi uma palavra. Entendi 2 palavras. Coloquem aí pra mim. E como sempre me perguntam, com certeza alguém vai colocar aqui no chat, alguém vai colocar nos comentários. Onde que eu encontro mangá em japonês pra eu ler? Pelo amor de Deus, onde que você pegou isso aí? Tem um post lá no nosso Insta, sigam lá se você não segue ainda, @cursoninc. Tem um carrossel lá explicando como você consegue ler mangás gratuitamente em japonês. Depois caçem esse post aqui se vocês quiserem. Ele tá de qual lado, né? Acho que pra cá, enfim, pra cá ou pra cá na minha câmera. Eu não tô vendo a minha própria câmera agora. Beleza, vamos começar a análise por partes então. Primeiro, o que ele está... Ele acabou de levar a surra dele ali e qual que é a reflexão? O que ele está pensando ali? Ele falou o seguinte: Wasureteta, que é eu tinha me esquecido. Kanzen ni wasureteta. Esse kanzen ni é tipo um completamente, totalmente. Então, eu tinha esquecido totalmente. Eu tinha esquecido o que? Ele vai continuar logo em seguida. Mas só uma coisa aqui que talvez você já fique em dúvida aí. Eu já vou responder a sua dúvida antes mesmo do que ela apareça. Antes mesmo que ela apareça, né? Ó, wasureta. Wasureta. O que é wasureta? Vamos perguntar. Qual que é a diferença de wasureta e wasureteta? Wasureta é simplesmente esqueci. É o verbo wasureru no passado. E wasureteta é agora eu me lembrei, né? Então, digamos que eu estava num estado de esquecimento, mas agora omoidashita. Agora eu me lembrei. O wasureta simplesmente você esqueceu e não lembrou mais. Agora, wasureteta, você tinha esquecido, só que agora você lembrou de determinada coisa. Ele também aqui nesse contexto, ele tinha esquecido algo, mas ele lembrou. E a gente já vai ver o que foi que ele tinha esquecido e que ele lembrou, tá?
Bruno, essa pergunta você vai ter que mandar para um cabeleireiro, cara. Só entendi uma palavra, kanjis mais comuns. Qual a diferença entre hontoni e kanzen ni? Hontoni é tipo realmente, né, de verdade, e kanzen ni é tipo um completamente. É a forma teiru no passado, exatamente. Então, só coloquei aqui mais um exemplo. Imagina que você está conversando ali com alguém, você tinha combinado que ia sair com aquela pessoa, que ia jantar com aquela pessoa, alguma coisa desse tipo. E só que você esqueceu e a pessoa, sei lá, te ligou. E aí, tá pronto? Bora pro rolê? E você fala: "Nossa, meu Deus, tinha esquecido, né?" Yakusoku shite ta desho? O que é yakusoku? Pode ser uma promessa, mas nesse sentido de um combinado, alguma coisa que você tinha armado, né, prometido com algum amigo, amiga, enfim, é um yakusoku. Então, yakusoku shite ta, a gente tinha combinado, né? A gente tinha marcado. Deixou? Não é? Lembra? Daí, wasurete ta. Putz, tinha esquecido. Então aqui também, ó, wasurete ta. Tinha esquecido, eu estava nessa situação de esquecimento, mas agora eu lembrei. Agora que você falou mesmo que a gente ia dar rolê. Putz, verdade mesmo. Wasurete ta. Nossa, tinha esquecido. Que desgraça. Então é nesse contexto. Aqui, então, a primeira coisa que ele está pensando ali, nossa, tinha esquecido totalmente. O que ele tinha esquecido? É isso aqui que ele fala logo em seguida. Ore wa ore da. Ore é um jeito masculino e informal de falar eu. Então, ore wa, a gente tem aqui a partícula wa, que a gente pode pensar no sentido dela como em relação a, falando sobre alguma coisa. No caso aqui, falando sobre eu, o que tem eu? Eu sou eu, mais ou menos isso. Esse da, des, eles afirmam alguma coisa. A gente vê ele no final de frases afirmativas. Então ele está literalmente falando eu sou eu, né? Eu tinha esquecido que eu sou eu mesmo, né? Que eu sou o que eu sou. Tipo, que eu sou esse cara aqui, né? Esse Merlin. Eu tinha esquecido que eu sou esse tipo de pessoa. Então, wasurete ta. Kanzen ni wasurete ta. Ore wa ore da. Eu tinha esquecido totalmente que eu sou o que eu sou, né? Eu sou eu. É mais ou menos nessa ideia o que ele falou aqui. Nidome no jinsei demo dame na yatsu wa dame nanda yo. Aqui ele até complementa agora essa ideia, né? Mesmo vivendo essa vida pela segunda vez, lembra que eu contextualizei para quem nunca viu? Ele está voltando no tempo, então ele voltou nele mesmo de 12 anos antes. Então ele está falando agora, ó, mesmo vivendo duas vezes isso, mesmo vivendo pela segunda vez, um fracassado continua sendo um fracassado, né? No fim das contas, eu ainda sou esse cara aí que não presta, eu ainda sou um Costa, um Merlin, né? Entenderam? Aí depois de falar isso, a pessoa nunca mais vai te chamar para sair. Pode ser, acontece, né? Vamos analisar essa frase aqui também, então. Ó. Nidome. Nidome é pela segunda vez, né? Então, ele está aqui na segunda vez nessa vida dele. E ele está relacionando isso de segunda vez com jinsei. Jinsei é vida. Quando a gente tem essa partícula no, ela linka duas coisas. Então, ele está linkando aqui segunda vez com vida. Então, nidome no jinsei. Pela segunda vez na vida, no caso aí, vivendo pela segunda vez isso, né? Demo. Nesse caso aqui, o demo, ele passa a ideia de mesmo sendo determinada coisa. Nesse caso, na ideia de mesmo vivendo pela segunda vez, né? Mesmo eu voltando aqui, né? Mesmo nessa segunda vida minha, só para vocês pegarem a ideia, dame na yatsu. Talvez você já tenha escutado em anime ou em algum lugar. Dame, né? Dame, não pode. Aqui ele está se referindo a ele mesmo como uma pessoa dame. Então, seria uma pessoa que não dá. Eu adaptei aqui, né? Tipo um fracassado, né? Uma pessoa que, sabe,
não dá esse cara aí. Coloquei como fracassado só para adaptar. Esse yatsu é um jeito meio informal, às vezes meio rude, meio forte até, de você falar, se referir a uma pessoa. Tipo um cara, aquele cara. Ou seja, dame na yatsu é um fracassado, um cara que não quer nada com a vida, um cara igual eu, assim, um Merlin. Wa, em relação a um cara assim igual eu, dame nandayo. Dame nandayo. Esse nandayo, é legal que ele não necessariamente tem uma tradução, mas quando você escuta ele sendo usado, ele dá mais uma nuance de como se a pessoa estivesse explicando, contando algo. Então ele está explicando aqui, né? Eu sou um cara imprestável, né? Eu poderia até falar sem o nan, só com da ou só com des, só que com o nan, nesse caso aqui, vai dar mais essa nuance explicativa, contando algo. A gente vê muito na linguagem falada isso. E o yo dá uma ênfase. Então, dame na yatsu wa dame nandayo. Um cara que não presta, um fracassado igual eu, vai continuar sendo um fracassado, mesmo vivendo pela segunda vez, mesmo nessa vida de novo. Foi a ideia que ele quis transmitir aqui. Ore e boku seriam mais informais. Washi, watashi mais formais. Isso. Washi, na verdade, não usa tanto no cotidiano. Eu escuto mais pessoas mais velhas, por exemplo, usando. Watashi é qualquer situação você consegue usar. Em contextos formais pode usar também. Daí, ore e boku são masculinos, jeitos masculinos de falar eu. E eles são mais informais do que o watashi, sendo o ore o mais informal de todos aí nessa escala. Seria uma negação, isso, né? Dame na yatsu. Ou, tipo, quando você fala que uma pessoa dame, né? Que nem aqui, é uma pessoa que só faz coisa errada, sabe? Que não quer nada com a vida, que não quer nada com nada. Nesses contextos, talvez você escute também esse tipo de expressão. Yatsu, koitsu, aitsu seriam similares? Sim, é como uma variação. Esse yatsu é o cara, né? Só que se eu falo koitsu, é como se eu estivesse falando esse cara aqui, ou aitsu, daí vira aquele cara. Então é só como uma variação da palavra. Esse nam poderia ser só também. Sim, junto com verbos a gente vê só o Aparece bastante. Inclusive, se vocês assistirem também as outras aulas, as outras gravações, vocês vão ver que tem bastante mesmo esse certo? E só para colocar aqui mais um exemplo, mais um uso desse demo que a gente acabou de ver, talvez você conheça aquele demo, né? Que é a ideia de mais não sei o que. Esse aqui é um pouco diferente, mas ele é muito útil, ele é muito usado na linguagem falada também, você vai escutar ele bastante, então é legal você entender mais a forma de uso dele. Por exemplo, shukudai wa, em relação a shukudai, a lição de casa, a tarefa de casa, o que tem? Asatte demo. Asatte é depois de amanhã. Então, asatte demo ii desu ka? Se eu falo que ii desu ka, eu estou perguntando tudo bem? Tá de boa? Pode ser? Com o carinha aqui que a gente está vendo agora, então, esse demo, tá passando a ideia de tudo bem se for depois de amanhã também? Pode ser, mesmo depois de amanhã, tá tranquilo? Então é mais ou menos nessa ideia. Aqui a gente viu que mesmo vivendo pela segunda vez, mesmo nessa segunda vida, um imprestável vai ser, né, uma negação vai ser uma negação. Aqui então, asatte demo ii desu ka? Tudo bem também, né? Pode ser também, mesmo se for depois de amanhã, tudo bem, não tem problema? É essa a ideia. Então talvez vocês escutem também esse cara, mas não no começo da frase, né? Como talvez você já tenha escutado esse que eu falei. Demo, mas, blá blá blá. Ok? Prosseguindo aqui então, ó. Vimos, só revisando rapidinho o que a gente já viu, né? Aqui ele falou que tinha esquecido totalmente. Wasurete-ta. Kanzen ni wasurete-ta. Ore wa ore da, né? Eu sou o que eu sou. Nidome no jinsei demo dame na yatsu wa dame nandayo. Então,
Mesmo vivendo essa vida pela segunda vez, um fracassado continua sendo um fracassado, né? Eu sou o que sou. Eu sou esse Merlin. É essa a ideia, a nuance do que ele está querendo dizer. E vimos aqui mais um exemplo com o Demon. Então, em seguida, o que mais que ele fala aqui? Lembrando que ele está falando com ele mesmo. Isso aqui é como se fosse a voz do pensamento dele, tá? Em seguida, ele fala Kaero. Kaero. A propósito, pessoal que está me vendo aqui, venham para o YouTube. Corram. Kaero. Ima ni kaero. Aqui tem uma coisa interessante que a gente viu também algo parecido na aula da semana passada com Death Note, se você assistiu. Eles usam aqui, aparece muito isso em mangá, eles usam determinada palavra, determinado ideograma aqui, só que daí eles mudam a leitura dele. Por exemplo, aqui a gente tem esses ideogramas que são da palavra mirai, que significa futuro. Só que na leitura, eles fizeram uma brincadeira aqui, eles colocaram a leitura como ima, que é agora. Então ele está falando, kaero, eu vou voltar. Ima ni kaero. Então, ima ni kaero seria como um vou voltar para o agora, só que o agora é no futuro. Lembra que ele está 12 anos no passado? Ele voltou 12 anos naquele mesmo dia na vida dele? Por isso, no mangá, eles fizeram aqui uma brincadeira. E é isso que é legal também de você passar a entender os ideogramas, porque você saca essas nuances aqui, né? Essas coisas que são muito peculiares do idioma japonês. Então, apesar da leitura ser ima, que significa agora, eu até coloquei aqui na nossa aula como agora, a palavra que tem aqui no bloquinho é mirai, que significa futuro. Beleza? E kaero, talvez você já tenha escutado kaeru, kaerimasu, que é voltar para casa. Muitas vezes eles usam essa forma aqui dos verbos, né? Kaero, no sentido de vamos voltar para casa. Né? Iko, talvez você já tenha escutado também. Ikimashou, é a mesma forma dos verbos, só que ela aparece muito também quando você fala algo para si mesmo. Que nem aqui ele está falando sozinho. E apesar dele usar o kaero, que dependendo do contexto pode ser um vamos voltar para casa, ele está falando em relação a ele mesmo, né? É uma coisa só dele. Por isso que eu coloquei aqui na tradução, vou voltar pro agora, para a minha vida de hoje em dia. O que eu estou fazendo aqui no passado, tentando mudar alguma coisa? Eu sou um cara imprestável, eu sou inútil, então eu vou voltar para a minha vida agora, de agora, não tenho o que fazer. É essa a ideia, beleza? E uma coisa que eu sempre aviso no final, eu vou avisar aqui hoje no meio da live também, porque tem gente que não chega até o final, você acredita? Tem gente que assiste 5 minutos, 10 minutos da aula e foge. Estou de olho, hein? Quem quiser ter acesso aos materiais dessa aula aqui, não acabou ainda, tá? Tem mais conteúdo, mas só para avisar. Quem quiser ter acesso aos materiais, aos decks de Anki, dessas aulas que estão rolando aqui no YouTube, eu vou estar disponibilizando eles em breve lá na nossa plataforma do Acelerador de Nihongo. Porque lá também é legal, porque fora essas análises de mangá que a gente está fazendo aqui no YouTube, tem muitas aulas com análises de cenas, de trechos de vídeos de YouTube, trechos de anime. Então você pega mais a linguagem falada. Aqui a gente tem um foco nessa compreensão da leitura, de aumento do vocabulário e tudo mais. Só que lá dentro do acelerador, na plataforma, você tem acesso a essa análise de vídeos mesmo. Então você pega também a pronúncia, você se acostuma com o ritmo da fala, tem um contato ali com uma linguagem mais real, mais do cotidiano. E eu sempre deixo esse link no final da aula, eu estou colocando ele no meio aqui agora, que é um link com desconto que eu deixo para vocês que acompanham a aula, vocês que seguem aí bonitinho, que estão se esforçando, uma recompensa para vocês. Está aqui, né? Ou aqui, o link. Então, tirem um print aqui desse link, se vocês fizerem a compra através desse link, vão ter 10% de desconto, e daí dá uns R$80, 80 e pouquinho, você tem acesso por 1 ano a plataforma lá com as aulas, tá? Tem atualizações direto, tem bastante coisa lá mesmo. Se você parcelar em 12 vezes no cartão, por exemplo, dá tipo 8, 9 reais por mês. É bem baratinho e tem bastante conteúdo lá. E nesse link aqui você tem o desconto. Se você clicar no link das propagandas que você recebe da gente, não vai ter esse desconto. Então fica como uma vantagem, uma recompensa
para vocês que estão assistindo a aula certinho. Fechou? Passado o momento jabá, vamos continuando aqui a nossa análise. Então ele falou, eu vou voltar para casa, socorro, eu sou um Merlin. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Nossa, voou água aqui. Ano que vem vamos ter 96 lives. Acredito que sim, né? Sim, vai chegar por aí. Cheguei atrasado, mas cheguei. Boa. Já acabou. Não acabou não, tem mais ainda. De volta para o futuro. Ah, você que me recomendou. Boa. Eu tenho que gravar ainda um Reels, alguma coisa. A propósito, obrigado pela recomendação. Em breve vou colocar na página também. Duca Barros, nosso aluno aí, ó, chegou para trazer a confiança para vocês. Ó, vamos continuar então, pessoal. Vou voltar pro agora. E daí ele fala o seguinte: Doyattara kaererunda. Doyattara kaererunda. Aqui também é uma linguagem mais em mensagens, em mangás, como nesse caso, talvez você veja uma substituição do né? Doyattara. Talvez você veja ele sendo escrito com esse tracinho, como se estivesse esticando, né, o som aqui do do. Então, doyattara, de que forma, né, o que eu preciso fazer, de que jeito, kaereru. Então, ó, vamos lá com calma. A gente tem o kaeru, certo? Kaeru, que é voltar, mas no sentido de voltar para casa. Aqui ele falou kaereru, porque ele colocou o verbo numa forma que chama forma potencial. Você não precisa guardar esse nome, você precisa guardar o significado só. Quando falam kaereru, é na ideia de conseguir voltar, então dar para voltar. É isso que seria essa forma potencial. O que ele está querendo dizer? Doyattara kaererunda. Ó, até alguém tinha comentado. No lugar do nan, eu posso colocar só o Aqui, ó, depois do verbo, a gente está vendo esse que eles usam também quando estão perguntando algo, quando estão questionando alguma coisa, querem uma explicação sobre algo, que é o que ele está fazendo aqui nessa frase, né? Doyattara kaererunda. Então, o que eu preciso fazer para conseguir voltar para casa, né? Para eu conseguir voltar para o agora? Eu tô no passado, o que eu preciso fazer para conseguir voltar, né? Doyattara, o que fazer, de que forma? Até coloquei outro exemplo aqui para vocês guardarem um pouco melhor. Doyattara ikemasu ka? Ikeru, ikemasu é conseguir ir, poder ir. Então, doyattara ikemasu ka? De que forma eu consigo ir, né? Como eu posso chegar lá? Adaptei aqui, né? De que jeito que eu consigo ir? Vai depender aí do contexto um pouco para a gente adaptar melhor essa frase, de quando ela foi usada. Mas só para vocês sacarem um pouco melhor esse doyattara. Beleza? Talvez vocês conheçam a palavra doyatte, que é de que forma, né? De que jeito. Então aqui, doyattara, né? O que eu preciso fazer, de que forma fazer determinada coisa. No balãozinho aqui do mangá, doyattara kaererunda. O que eu preciso fazer, de que jeito que eu consigo voltar para o agora. Beleza? Ó. Em seguida, daí ele, soda. Ele lembrou, né? Soda. É, verdade. Naoto ga yitteta. Naoto é um carinha aqui da história, tá? Só pra você saber, é um personagem da história que ajuda ele, enfim, não vou dar spoilers. Yitteta. Você conhece o verbo yu, que é falar? Aqui esse yitteta é tipo, tava falando, né? Me disse. Então, Naoto ga yitteta. Então, o Naoto tava me falando, Naoto me disse. Akushu ga tori ga. Aqui também, ó, lembra daquela brincadeira que a gente viu com mirai e ima? Tem a mesma coisa aqui, ó. A gente tem o ideograma aqui, a palavra em japonês mesmo, que é essa aqui, né? Hikigane, que significa gatilho mesmo, só que é mais usado hoje em dia a palavra que tem origem do inglês, que é toriga. Também significa gatilho. Então aqui eles fizeram uma brincadeira, eles colocaram
a palavra japonesa mesmo, colocaram em ideograma, só que daí na leitura dela aqui em cima, eles colocaram a leitura com a palavra que veio do inglês, toriga. Então, akushu ga toriga. Akushu é um aperto de mãos. Então, com o ga, ele está especificando que esse é o gatilho. O aperto de mãos é o gatilho. Gatilho para quê? Para fazer com que ele volte para o agora. Porque assim, ele voltou para o passado no momento que ele deu as mãos para esse Naoto. Então ele lembrou. Ele estava falando mesmo que o gatilho, né? O que faz com que eu dê essa viagem no tempo é o aperto de mãos. Então é essa a ideia. Soda! Naoto ga itteta akushu ga toriga. Então, ele estava falando mesmo. O aperto de mãos é o gatilho, é o que faz com que eu viaje para lá, para o passado, para o futuro e vai lá para um lado e para o outro. Beleza? O que mais temos? Temos aqui, inclusive, mais uma vez essa brincadeira aí com os ideogramas. Aqui a gente tem o kanji de kako, que é passado. Só que eles colocaram a leitura como koko, que é agora. Koko no Naoto ni aeba. Então, se eu me encontrar com o Naoto de agora, por que está, então, passado escrito agora? Lembrando mais uma vez da história, do contexto. Ele está no passado, ele voltou no tempo. Por isso que o agora é o passado, entendeu? Meio doido, mas acho que deu para entender. Partícula no, ligando, então, Naoto, o Naoto com koko, agora. Ou seja, o Naoto de agora, ni aeba, se eu me encontrar com ele, né? Se eu me encontrar com o Naoto daqui, o Naoto daqui, koko, né? Eu falei agora? Koko é aqui a proposta, acho que eu falei agora, né? Me desculpe se eu falei agora, né? Koko no Naoto, o Naoto de aqui, mas é o de agora, né? Dentro aí do contexto, tá? Mas só ressaltando aí, koko é aqui, tá? Koko da, aqui. Agora é ima. Então, koko no Naoto ni aeba, se eu me encontrar com o Naoto daqui, certo? Vamos ver só o que a galera tá comentando aqui, rapidinho. Kaeru to modoru, qual é a diferença? Kaeru é especificamente voltar para casa, tá? Modoru pode ser voltar no geral, mas não voltar para casa. Ia comprar outro, mas era 5.000, mano. Então, pra você ver, o nosso aqui tem várias análises e você gasta 10 conto por mês. Boa noite, primeira vez na live, vou comprar o curso, estou te esperando, Jean. Tenho certeza que você vai adorar. E teta é o passado contínuo. É tipo, estava falando, né? Estava me dizendo, ele me falou. Boa, eu amo o conteúdo do Rodrigo. Yeah! É nóis. Trocadalhos do Carilho, pra você ver, é isso mesmo. Ano que vem quero comprar o curso completo, estou esperando vocês. Certo? Belo corte. Obrigado, é nóis. Então, koko no Naoto ni aeba, se eu me encontrar com o Naoto daqui, daí ele sabe que ele pode dar o aperto de mãos nele, beleza? É essa a ideia. Daí ele foi então pro apartamento onde esse cara mora. Aqui a gente tem, né? Pim-pom, que é a onomatopeia de, né? Pim-pom, tocar a campainha. A propósito, pim-pom suru pode ser tocar a campainha em japonês. E daí ele chega lá, não estão atendendo ele, estão demorando, e ele fica, are? É como se fosse o nosso ué? Are? Rusu kana? Esse rusu é tipo fora de casa, né? Não tem ninguém. Kana? Ele tá pensando, ué, será que não tem ninguém? Rusu kana? Será que não tem ninguém? Será que não tem ninguém em casa? É nessa ideia, beleza? Então aqui, pessoal, vimos o trechinho completo. Eu vou passar mais uma vez por tudo, para a gente fazer como uma revisão aqui. E daí você faz aquela análise de sempre. Vê se aumentou a sua compreensão, se tá no começo talvez você tinha entendido uma, duas coisas ou não tinha entendido nada. Vamos ver se melhorou, se já está mais legalzinho agora. Se você tiver aprendido uma coisa nova,
já estarei feliz. No começo da cena que a gente analisou, ele estava aqui, né? Wasureteta. Kanzen ni wasureteta. Eu tinha esquecido totalmente. Ore wa ore da. Então, eu sou eu, né? Eu sou o que eu sou. Nidome no jinsei demo dame na yatsu wa dame nanda yo. Então, mesmo vivendo pela segunda vez, mesmo na segunda vida, um cara imprestável, um inútil, vai ser um inútil, continua sendo um inútil. E daí ele chorando aqui, né? Kaero. Ima ni kaero. Vou voltar pro agora. Ima. Lembrando aqui que tem o ideograma de mirai, que é o futuro. Dou yattara kaereru nda? O que eu preciso fazer? De que forma que eu consigo voltar? Que é possível eu voltar, né? Que eu vou conseguir voltar. Soda. É mesmo. Naoto ga yutteta. Naoto estava me falando, ele contou. Akushu ga toriga. E aqui o hikigane, que é a palavra em japonês, escrito toriga, que é a palavra que eles usam mais, que vem do inglês. Koko no Naoto ni aeba. Se eu me encontrar com o Naoto daqui, mais uma vez, koko, aqui, e eles usaram o kanji de kako, que é o passado. Então, aqui é o passado. Ele está no passado agora. E por último, ele chega ali, então, na casa do carinha e... Are? Rusu kana? Ué, será que não tem ninguém? E é esse o trecho completo. Espero que tenha te ajudado aqui. E vou colocar o link mais uma vez. Lembrando que esses conteúdos, essas aulas que eu estou dando aqui no YouTube, elas continuam disponíveis. Só que nesse link aqui ou aqui, não sei que lado que tá. Se você comprar o acelerador de Nihongo, que é o nosso curso que tem análises de vídeos de YouTube do Japão, não é o nosso curso completo, tá? Talvez você tenha visto eu postar nos stories, por exemplo, que tem aula de conversação e tudo mais. Esse é o nosso curso completo, o Link 2.0. Mas se você tá meio apertado, não tô com muita grana, quero alguma coisa aí para eu começar a ter essas análises mais reais, quero aprender com vídeos, com coisas do cotidiano mesmo. Eu quero entender o que os japoneses falam no dia a dia, nos animes. Então é legal o acelerador de Nihongo, ainda mais com esses 10% de desconto que eu deixo aqui através desse link. Porque lá tem várias análises, como eu falei, trechos de vídeos de YouTube para você pegar uma linguagem bem do cotidiano, pegar o ritmo da fala, pegar gírias. Tem análise de trechos de animes também. E em breve eu estarei colocando o material dessa aula aqui, tanto os slides, a apresentação, quanto o deck de Anki. Eu vou colocar lá, disponibilizar para download também. Você tem mais essa vantagem. E se você não assistiu às gravações anteriores, deixei um print aqui de como você faz. Você vai entrar aqui no nosso perfil e daí tem uma aba escrito ao vivo, que são dessas aulas que eu estou fazendo de quinta-feira. E lá você vai encontrar, semana passada eu fiz live com Death Note, antes eu tinha feito com Yu-Gi-Oh! E agora que a gente está entrando nesse ritmo de toda semana, quinta-feira às 7 horas, vou estar fazendo uma live com um trecho diferente aqui de algum mangá. Então, não quero comprar curso nenhum. Seu maldito vendedor desgraçado, vem aqui que toda semana eu estou dando aula ao vivo. Você não vai precisar gastar nada além da sua internet aí e do seu tempo, né? Você vai precisar dedicar o seu tempo aqui. Mas toda semana, quinta-feira, estou aqui no YouTube com algum mangá diferente, algum trecho diferente. No Insta também, se você não segue a gente no Insta, toda terça eu estou fazendo uma live daí com análise de cenas, com vídeos mesmo. Então é tudo, você está entendendo aqui que eu estou dando um curso de japonês que eu poderia cobrar gratuitamente. É só você pegar aí e assistir ao vivo, acompanhar tudo certinho, que você vai melhorar muito sem precisar pagar nada. Como eu estava falando lá no Insta. Eu estou entregando aqui de graça para vocês um conteúdo aprofundado aqui, detalhado. Chega dessas aulinhas, reels que você vê por aí, que a galera te ensina 2 palavras nada a ver ali, que você não vai te ajudar muito a entender os animes. Aqui bagulho é louco mesmo, entendeu? Uma análise mais profunda. Então, vou deixar esse aqui para finalizar.
E vou lendo aqui só o que vocês estão falando aqui. Como que eu copio esse link? Tira um print do link. Depois você digita ele daí. Deixa eu colocar o link aqui de novo. Tira um print do link, daí você digita. Eu não vou colocar ele aqui porque, que nem eu falei, esse link é diferente dos links que eu deixo por aí, das propagandas. Então, seria injusto. Ó, a Cíntia também. A Cíntia, inclusive, entrou no acelerador e depois migrou para o nosso curso completo também, né? Link do curso completo. Jean, o que eu ia falar? Talvez você tenha recebido já nas propagandas. Mas, ó, segredo secreto, galera. Não contem pra ninguém. Os alunos do acelerador têm desconto para entrar no curso completo, tá? Joguei na roda. Então, entra no acelerador e daí você pode migrar para o curso completo depois. Só deixando no ar aí. O difícil é ter tempo exatamente na hora das lives. Você consegue. Eu acredito em você. Link na descrição da live. Não. O link na descrição não tem desconto. Por isso que eu tô falando para vocês tirarem print desse daqui, entendeu? Tasukete kurete arigatou. Seríssimo, muito sério. Comprem por esse link, ó. Sigam a dica do tio. Como eu comentei com vocês, se vocês pegarem por esse link aqui, já tem o descontinho de 10%. Se vocês forem lá nas propagandas, vai ser o preço normal e é um pouquinho mais caro, né? Se for maravilhoso, eu compro o curso completo. É maravilhoso. Você vai ver. Na hora que você entra no curso assim, ó, o seu cartão ele já começa a pular para fora da sua carteira, assim, ó. Ele fala, opa, preciso, entendeu? É assim. Fechou? Galera, vou ficando por aqui. Então, deixa eu parar a live no Insta. Deixa eu parar aqui a do Insta primeiro. Ó, deixa eu ver se deu certo aqui. Beleza. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Lembrando que, mais uma vez, toda quinta-feira estou trazendo um trecho diferente aqui de mangá. Então, venham aqui toda quinta, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês bastante. E de terça, ao vivo lá no Insta, analisando cenas daí. Trechos de YouTube, filmes, doramas, animes. Cada semana eu pego alguma coisa diferente. Fechou? É isso aí. Suspeito. Que suspeito? O curso é perfeito. Yeah! Muito obrigado. Vou ficando por aqui então, pessoal. Muito obrigado vocês que acompanharam ao vivo. Obrigado você que está assistindo a gravação também. Espero vocês no próximo vídeo. É nóis. Falou. Beijinhos, abraços.